Fala galera do Exato, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e hoje, como eu prometi para vocês, nós vamos começar o nosso cronograma de estudos para o Enem, tá certo? Então como que vai acontecer? Eu já vou explicar para vocês nesse primeiro dia como que vai acontecer todo esse cronograma, tá? E nos outros dias os vídeos serão menores, tudo bem? Então vamos lá, os vídeos vão ser postados aqui no nosso canal. Todo dia de manhã você vai chegar, você vai encontrar um vídeo do cronograma do dia, do que você deve estudar nesse dia para poder chegar até o Enem e destruir, tá? E realmente ser aprovado. Então no nosso cronograma que está começando hoje, dia 23/7, faltam 93 dias para o Enem, tudo bem? Então tem que correr atrás, tem muito conteúdo para ser visto, mas não fique preocupado, a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo? Então esse vídeo vai ficar aberto para vocês poderem ver, compartilhar, enfim. Se você também não é assinante do Exato, não tem problema, porque o cronograma ele abrange os conteúdos, né, as matérias, cada disciplina que cai no Enem e também o conteúdo que você vai ter que estudar. Então não vai ser somente assim, hoje você vai estudar física, não. Eu vou te dar o conteúdo que você tem que estudar. E obviamente, se você é assinante do Exato, você já vai encontrar esse conteúdo separadinho para você dentro da sua área do aluno, tá certo? Então tem lá todo o conteúdo, toda a aula, o material, os exercícios, tudo que você precisa para poder ir bem no Enem, tá certo? Então, como eu disse, não é necessário que você seja assinante. Você pega esse conteúdo, pesquisa na internet, olha seus livros, enfim. Se você não tem dinheiro para assinar o nosso site, tranquilo. Ache isso na internet que você vai conseguir o mesmo conteúdo para poder ir estudar para o Enem. Obviamente o nosso conteúdo é sempre filtrado, né? Os nossos professores dão várias dicas de como cobra no Enem. Então por isso que é interessante, quem é aluno do Exato, obviamente, já vai ter uma vantagem a mais, além do que todo o conteúdo já está separado para você poder estudar. Tudo bem? Então vamos lá. No nosso de hoje, dia 23/7, tá? O que você vai ter que estudar? Olha só. Então vamos lá, nosso primeiro assunto vai ser biologia, tá? A nossa aula 1 que está lá no site, você vai entrar, tem lá um intensivo para o Enem, Biologia aula 1, essa aula que você vai acessar, e essa aula é de introdução à ecologia, tá? Então você vai estudar esse assunto, assista a aula, obviamente pessoal, vocês estão fazendo um curso online, mas é como se você estivesse num curso presencial, é a mesma coisa. Então se você tivesse matriculado no curso presencial, o que você iria fazer? Você ia ter um caderno para você poder estudar, para você fazer as suas anotações, não é isso? Então aqui é a mesma coisa. Pegue um caderno, acompanhe a aula, anote tudo de importante que o professor fala, tá? E vá anotando, fazendo suas anotações para você depois poder fazer uma revisão, que isso vai estar incluso no nosso cronograma também. Então o dia que eu falar para vocês, olha, vocês vão fazer revisão daquela aula, pega, obviamente você não vai assistir a aula, né? Porque a aula é grande, tem vários minutos ali para você estar assistindo. Então imagina se você for ter que estudar todas as aulas na hora de revisão. Não é isso. Você vai pegar o seu caderno com tudo aquilo que você anotou e também resolver muito exercício que também serve de revisão, tá? Então pegue o seu caderno, entre nessa aula 1 de Biologia, Introdução à Ecologia e comece a fazer as suas anotações. E como eu disse, se você não é assinante do Exato, pesquise aí Introdução à Ecologia e comece os seus estudos, tá bom? Segundo tópico de hoje, Física, aula 1 também. Então entra lá na parte de Física, pegue a primeira aula sobre velocidade média, tá? Também faça todas as suas anotações, resolva os exercícios com o professor, tá certo? Que isso vai ser fundamental para saber se você realmente aprendeu ou não. Terceiro tópico de hoje, Geografia, aula 1 também, lá no Exato, entra lá, matéria Geografia, aula 1, a primeira aula que está disponível, Ordem Mundial, tá certo? Então tem lá todo o conteúdo para você poder estudar. Quem não é assinante no caso, pesquise isso aí nos materiais que você consegue dar uma alavancada nos seus estudos, ok? E aí vai funcionar da seguinte forma, eu passei 3 aulas para vocês assistirem, tá? É para você sentar e para você assistir. E obviamente só assistir a aula não faz você ser aprovado, tá? Então não adianta achar que você vai assinar um site com centenas, milhares de aulas, que você ficar ali assistindo aula que você vai ser aprovado. Não, você não vai ser aprovado, tá? Você vai ser aprovado estudando de verdade. E como que estuda de verdade? Resolvendo muito exercício. Então, por isso que o nosso cronograma está dividido da seguinte forma. Eu dei aqui 3 conteúdos para você estudar, tá? Para você assistir aula, para você pesquisar, para você ler a apostila. E aí, o que você vai fazer? Exercícios, tá? Então, começando lá com o nosso primeiro assunto, que foi biologia,
Então vamos resolver exercícios de introdução à ecologia, tá? Então você vai pegar exercícios mais tranquilos, mais fáceis sobre esse assunto. Depois, física, exercícios também. Então pega aquele assunto de velocidade média e comece a resolver os exercícios. E pessoal, uma dica que eu já dou para vocês aqui, exatas, você tem que resolver muitos exercícios, tá? Se para as outras matérias você resolve, um exemplo, 20 exercícios, você pode ter certeza que para exatas você vai ter que resolver 40, tá? Então por isso que esse tópico aqui, quando você chegar na parte de física e exercícios, não é você pegar meia horinha do seu dia, uma horinha do seu dia, resolver 5, 6 exercícios e partir para a próxima. Não, é para resolver muito exercício de velocidade média, tá bom? Muito exercício de introdução à ecologia, resolva mesmo, tá? Pega os exercícios da apostila, que está lá na nossa apostila, e resolva, tá certo? Pesquise na internet, a gente vai postar mais para vocês também durante o nosso intensivo de agosto, tá bom? E, por último, claro, resolver exercícios de geografia. Então, pegue aí as atualidades, né, o que tem caído, e resolva esses exercícios, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso resumo do dia. O vídeo hoje foi um pouquinho mais longo, mas é só porque eu precisei dessa introdução. A ideia é que esses vídeos tenham de 2 a 3 minutos, que eu vou estar passando essas orientações diárias para você, tá? Então, para você não perder esses vídeos, inscreva-se no nosso canal, tá? Que amanhã cedo a gente vai estar postando novamente o do dia 24/7. Tudo bem? Então a gente vai estar aguardando vocês aqui e espero que esse cronograma comece a ajudar você que está perdido, né? Porque a gente recebe muitos e-mails da galera perdidaça aí, né? Não sabe o que estudar hoje, o que estudar amanhã, fica vendo aulas aleatórias, assina sites com trocentas mil aulas e fica só estudando aula. Não é assim que passa no vestibular, não é assim que passa no Enem. Então vem com a gente, assine nosso canal, que você vai ficar sabendo como realmente ser aprovado no Enem e o que você precisa estudar para isso, tá bom? Então um forte abraço e até amanhã.